Escola Espaço Integral da Criança, do infantil ao 5º ano, com professores graduados e pós-graduados. Acompanhamento psicopedagógico e todo o espaço com câmeras de monitoramento. Na Rua João Pedro dos Santos Oliveira, 255, Vila Rica, Jaboatão. Ligue 3023 7054 e 98622 5283. EIC, o projeto educacional começa aqui! Olá, crianças! Espero que todos estejam bem. Aqui quem tá falando é tia Sandriele, tá certo? A professora de ciências. Bom, gente, antes de iniciarmos nossa aula, peço que você faça a sua oração, tá certo? Peça proteção, tá? E muita saúde. Bom, na aula de hoje a gente vai rever um pouquinho alguns assuntos que a gente já viu, tá certo? A gente vai iniciar com o assunto falando sobre o ar, tá certo? Então a gente viu bem explicadinho todas as etapas, a importância, né? E a gente entrou também a falar sobre a atmosfera. Então, a atmosfera a gente sabe que é a camada de ar que envolve o nosso planeta Terra, não é isso? Então, ela tem a sua medida de aproximadamente 1000 quilômetros acima, certo? Então, a nossa atmosfera é do solo até 1000 quilômetros acima, tá certo? Então, a atmosfera é toda a camada que envolve a Terra. E a gente sabe que a nossa atmosfera, ela pode ser dividida, né, isso, em 5 camadas, né, isso? A troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, certo? Então, na troposfera é a camada mais próxima da superfície da Terra, não é isso? A estratosfera se localiza após a troposfera, depois vem a mesosfera, a termosfera e a exosfera, não é isso? E a gente pode observar também a camada de ozônio, que a gente também viu em aulas passadas, não é isso? E a gente vai ver também, relembrar um pouquinho sobre o que é a camada de ozônio, tá? A gente falou também, gente, sobre a pressão atmosférica. Então, a gente sabe que em todo momento nós temos a atuação de uma força que está sobre nós, que está sobre os objetos, que é chamada de pressão atmosférica, não é isso? Então, a pressão atmosférica, ela atua em todas as direções do nosso corpo, certo? Então, aí, ó, nessa imagem, a gente pode ver que quando maior for a altitude, ou seja, quando maior for o local, menor a pressão atmosférica. Quando menor for o local, maior é a pressão atmosférica. Isso se dá por quê? Nessa setinha aí, se essa setinha fosse essa seta branca, no caso, se essa seta branca que está aí presente em cima das montanhas, se essa seta branca fosse algum peso, certo? Se fosse algum peso ou se fosse alguma água, quem seria mais pesado? A seta que está em cima da montanha maior ou a seta que está embaixo da montanha menor? O peso seria maior, claro, na seta que está apontando para o local de menor tamanho, não é isso? Então, a pressão atmosférica, ela serve como um peso, tá certo? Então, quando menor for o local, maior será a pressão atmosférica, certo? Umidade do ar. A gente falou também, e é algo muito importante. Então, a umidade do ar, gente, ela se refere à quantidade de água presente no ar, não é isso? Nós temos aí duas situações. A situação 1,
que nós temos aí a imagem em um local onde tem a presença de um rio ou de um mar. E do outro lado, na situação 2, nós temos um deserto, não é isso? Na situação 1, nós temos a umidade em 80%, então é uma umidade alta. E na situação 2, nós temos a umidade em 10%, já é uma umidade mais baixa, não é isso? Isso por quê? Porque para ter vapor de água, a gente já viu, né, na unidade passada, que o vapor de água, né, isso ele se dá pela evaporação da água dos rios, dos mares, né, isso? E quando essa água evapora, esse vapor fica no ar, esse vapor vai para as nuvens também, certo? Então, se no deserto não tem nenhuma fonte de água, logo não tem água para evaporar. Logo, nós não vamos ter vapor o suficiente no ar, nem muito menos nas nuvens para chover, não é isso? Já na situação 1 que nós temos aí, né, que é próximo a um rio ou a um mar, nós já temos água abundantemente, não é isso? E agora nós vamos falar sobre a temperatura do ar e sobre o efeito estufa, né? Que são algo que está bem relacionado. Então, a gente sabe, né, que nós precisamos de uma temperatura adequada para viver, nem muito quente e nem muito frio, não é isso? Essa regulação dessa temperatura acontece por conta de um fenômeno que é conhecido como o efeito estufa, tá? Quando a luz solar ela atravessa a atmosfera, parte dela é absorvida e aquece a superfície terrestre, certo? E ao ser aquecida, a superfície terrestre também aquece o ar atmosférico, transformando assim um ambiente adequado para nós, certo? Parte da luz solar, ela é refletida e atinge camadas da atmosfera, formadas por gases de efeito estufa. Parte do calor se dispersa para fora da atmosfera e parte dele é retido. Com isso, a temperatura do planeta é mantida em níveis adequados, certo? Então, isso é a importância do efeito estufa, tá? Ele controla e mantém a temperatura em um nível adequado para nós seres humanos, tá? A atividade, certo? A atividade de vocês será no caderno, tá? Será disponibilizada lá na agenda virtual, tá bom? Então, vocês irão copiar no caderno e irão responder, tá? Se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo. Um beijão e se cuidem, tá?